Pessoal, acho que o pessoal que já acordou para entrar na aula entrou, né? Não vai ninguém atrasar. Quem não entrou até agora provavelmente não entre mais. É... Bom, pessoal, hoje a gente vai começar um novo ciclo aqui na FASEG e vai se tornar cada vez mais frequente, que é de receber alunos de mestrado e doutorado para realizar os seus estágios de docência. Né? Durante o mestrado e doutorado, você tem que cumprir algumas horas como professor. Né? E normalmente isso é feito na própria instituição onde o aluno faz o mestrado e doutorado. Mas como a gente aqui da FASEG está orientando alguns alunos de forma oficial, vamos passar a receber também esses alunos para realizar o estágio de docência aqui. Como é que isso funciona? Um aluno de pós-graduação, mestrado, doutorado, vem ministrar aulas práticas e teóricas do conteúdo da disciplina do orientador, né? Que no caso aqui sou eu. A Leidiane é aluna do mestrado lá do Instituto Federal de Rio Verde, ela é egressa aqui da faculdade e vai começar o estágio de docência aqui com a gente. Em todas as aulas eu estarei presente para mediar, para interferir se for o caso e para complementar, certo? Para que o nível da aula não seja prejudicado, porque a gente entende que alunos de pós-graduação, por serem a primeira experiência em sala de aula, podem não ter a desenvoltura que às vezes o professor tem. Então, não é a função ela trabalhar, certo? Então, eu vou estar presente em todas as aulas teóricas e práticas que ela for ministrar durante esse período. Provavelmente ela vai ministrar de 3 a 4 aulas até a VA, vai elaborar as provas e corrigi-las, certo? Então a gente vai estar atuando nesse caminho. Ao final desse processo, eu vou mandar para vocês um formulário onde vocês vão avaliá-la como professora, o que ela tem que melhorar, quais são os pontos positivos. Tudo isso são críticas que ela vai usar para se desenvolver melhor na parte de docência, na parte de sala de aula. Então, sinta-se à vontade para fazer dúvidas, da mesma maneira que a aula corre normalmente, certo? O formulário, gente, eu vou mandar ele ao fim do processo, para que vocês avaliem um todo, porque esse processo também é o processo que ela vai passar como professora também é de melhoria, né? Então, essa primeira de hoje talvez não seja tão boa quanto a próxima e por diante. Então, ela não pode ser avaliada pelo primeiro encontro, por exemplo, certo? Então, a gente vai começar hoje com o tópico de fungos micorrízicos arbusculares, que é o tema de dissertação dela, e você está com a palavra, Leidia, à vontade. Obrigada. Bom dia, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo? Preciso que fale mais alto? Tá Bom dia, tá tranquilo. Certinho, então. Eu vou começar a apresentar. Coloquei você como co-host e apareceu share screen. Isso. Estão conseguindo visualizar a tela da apresentação? Sim, tá aparecendo. Então, como o professor Jadson já disse, meu nome é Leidiane, eu sou atualmente aluna de pós-graduação em Ciências Agrárias no campus de Rio Verde e eu sou aluna egressa da FASEG. Hoje eu vou trabalhar com vocês falar um pouquinho sobre os fungos micorrízicos. Esses fungos, eles formam uma associação mutualista com a raiz das plantas. Essa associação mutualista, o fungo, ele proporciona para a planta uma maior absorção de água e nutrientes, principalmente em períodos ali que a planta está passando por algum tipo de estresse, seja déficit hídrico, falta de algum nutriente, auxilia a planta na resistência a ataques de pragas também. E a planta, ela vai beneficiar o fungo, liberando para ele alguns elementos da fotossíntese que a planta produz, gerando assim energia, alimento para esse fungo.
Essa associação, essa simbiose do fungo com a raiz, ela ocorre há cerca de 400 milhões de anos, ou seja, é uma das associações mais antigas do planeta. Há registros fósseis que comprovam essa associação do fungo que ocorreu há mais de 400 milhões de anos. Nageli, em 1842, ele teve a primeira descoberta dessa associação do fungo com a raiz. E o Bernard Frank é considerado o pai da micorrizologia. Em 1885, ele fez a identificação e a diferenciação de fungos endotróficos e fungos ectotróficos. E foi por meio dele também que surgiu o termo micorriza. Só um minutinho, deixa eu trocar o ponteiro. O termo micorriza, que nada mais é do que a junção de duas palavras no grego, mico, que significa fungo, e raiz, e rizo, que significa raiz. Então, quando a gente falar de fungo micorrízico, a gente vai estar se referindo ao fungo. E quando a gente usar o termo micorriza, é a associação do fungo mais a raiz. Então, já vai ser o fungo associado à raiz. Quanto à evolução desse fungo, há quem acredita que no início ele tinha uma atividade parasítica, onde com o passar do tempo ele percebeu que ele seria mais beneficiado se ele ajudasse aquela planta do que se ele tivesse essa atividade parasítica e a planta ativasse ali os seus mecanismos de defesa e acabava matando o fungo. E há quem defenda que essa simbiose sempre foi mutualística, que o fungo ele sempre auxiliou a planta de forma benéfica. E há também quem acredita e tem essa tese de que foi graças aos fungos micorrízicos que a planta também conseguiu evoluir do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Uma vez que no ambiente aquático ali tem água à disposição, nutrientes já no meio líquido, que é mais fácil de absorver, não tem tanta resistência do solo para o desenvolvimento de raízes, e quando a planta foi passando para o ambiente terrestre, ela encontrou ali várias barreiras, déficit de água, nutrientes de uma forma que ela não conseguia absorver com tanta facilidade, resistência ali na formação das raízes, e os fungos micorrízicos se associaram a essas plantas e promoveram, então, com que elas conseguissem se desenvolver no ambiente terrestre. Essa simbiose é uma simbiose de alta compatibilidade funcional. É como se fosse ali a tampa e a panela, um foi feito para o outro. É uma simbiose muito bem feita, onde ambos se beneficiam. É uma relação super saudável do fungo com a planta. E com o passar do tempo, os fungos eles desenvolveram a capacidade de produzir enzimas hidrolíticas. Essas enzimas são capazes de degradar parte da parede celular e, através dessa degradação, ele consegue penetrar ali a parede celular, desenvolver a sua estrutura ali dentro, e a planta, ela identifica essa enzima hidrolítica como algo positivo. Ela não vai ativar os seus mecanismos de defesa. Ela vai identificar que essa enzima hidrolítica ela pertence a um fungo micorrízico e vai permitir ali aquela degradação. Já de fungos parasitas, a planta ela vai identificar e vai ativar seus mecanismos de defesa para combater aquele ataque ali do fungo. Esses fungos, essa simbiose ela pode ser facultativa, que é realizada por fungos saprofíticos, onde se o fungo está em simbiose com a planta, ele vai estar auxiliando a planta e vai estar se beneficiando. Porém, se ele não estiver associado a alguma planta, ele vai conseguir continuar o seu ciclo de vida se desenvolvendo sem nenhum problema. Mas também nós temos os fungos de simbiose obrigatória, que são os não saprofíticos. Esses fungos eles só vão conseguir se desenvolver, completar o seu ciclo, se ele tiver associado, se ele tiver em simbiose com alguma planta. Se ele não tiver em simbiose com nenhuma planta, ele vai morrer, ele não vai conseguir completar seu ciclo.
Esses fungos facultativos aqui, a gente consegue multiplicar ele em meio de cultura em laboratório também. Já os obrigatórios, a gente não consegue essa multiplicação desses fungos, porque eles necessitam ali de uma planta hospedeira viva para poder se desenvolver. As plantas também, elas têm essa associação facultativa, que são as plantas micotróficas facultativas. Um exemplo que a gente tem é o baru. A planta de baru, as plantas micotróficas facultativas, elas vão conseguir se desenvolver normalmente sem a ajuda do fungo. Mas se ela estiver ali associada com esse fungo, ela vai se beneficiar do fungo, o fungo também vai se beneficiar da planta, mas se não tiver essa associação, ela vai conseguir se desenvolver sem problemas. Mas nós também temos as plantas micotróficas obrigatórias. No caso do pinheiro, um exemplo. Essa planta, se ela estiver associada com fungo, ela vai conseguir crescer, se desenvolver. E se ela não estiver associada com esse fungo, se não tiver um fungo para ela se associar, ela não vai morrer imediatamente, mas ela não vai conseguir crescer e não vai conseguir se desenvolver, ela vai paralisar ali o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E essas plantas micotróficas facultativas e obrigatórias, elas correspondem a 80% dos vegetais que fazem simbiose com os fungos. Mas nós também temos as plantas não micotróficas. Um exemplo que a gente tem é o couve, também o repolho. Essas plantas, elas não formam simbiose com os fungos, de jeito e maneira. Elas produzem substâncias ali que repelem, que afastam o fungo e não permitem essa simbiose. Aqui nós temos alguns tipos de micorriza. A principal é a endomicorriza, que é a que a gente encontra em maior quantidade e maior disponibilidade no solo. Essas endomicorrizas, elas conseguem desenvolver a sua estrutura intracelular, dentro da célula, e intercelular, entre as células. E ela também é conhecida como micorriza arbuscular, por causa de uma estrutura parecida com um arbúsculo que ela forma dentro da célula. A segunda mais encontrada é a Essa ectomicorriza, ela vai formar uma estrutura parecida com um manto em volta da raiz, e ela vai produzir também estruturas somente entre as células, ela não consegue penetrar a célula da raiz. Nós temos também as ectendomicorrizas, que ela vai formar um manto em volta da raiz, assim como a ectomicorriza, mas ela consegue penetrar a célula da raiz, assim como as endomicorrizas. Outro tipo de micorrizas é as ericoides, que elas são mais encontradas, as orquidoides. Essas micorrizas orquidoides, elas são encontradas em orquídeas. E elas elas fazem com que as orquídeas, em um ambiente natural, ela consiga florescer e se desenvolver sem nenhum problema. Aqui nós temos uma estrutura mostrando as ectomicorrizas e as endomicorrizas, que é as que a gente encontra com maior facilidade, maior quantidade, né? Aqui a ectomicorriza, ela forma a estrutura em volta da raiz, como se fosse um manto, e ela forma uma estrutura entre as células da raiz. Essa estrutura é conhecida como rede de Harting, que é um entrelaçado de hifas aqui entre as células da raiz. E esse tipo de micorriza, ele é menos eficiente. O fungo, ele vai absorver ali o nutriente e vai trazer para perto da planta. Mas é a planta quem vai ter que absorver esses nutrientes e sintetizar ele. E já as endomicorrizas, elas formam as estruturas aqui entre as células e também formam estruturas dentro da célula. No caso aqui do arbúsculo, né, que funciona como uma impressão digital do fungo. Viu o arbúsculo lá? É um fungo, é uma micorriza arbuscular. E esse fungo aqui, esse tipo de micorriza é mais eficiente,
porque ela vai absorver o nutriente no solo e já vai depositar ele dentro da planta. A planta só vai ter que fazer simbiose aqui. Um jeito de deixar um pouco mais claro, essa ectomicorriza é como se ela pegasse um remédio ali e a água e trouxesse para você. Mas é você quem vai ter que pegar o comprimido, engolir, para ele agir. Já as endomicorrizas funcionam como se fosse uma seringa, onde vai injetar o remédio ali direto na veia. As endomicorrizas, elas pertencem à ordem das glomeromicotas, colonizam cerca de 80% das plantas, captam o fósforo, que é um dos principais motivos da planta se associar a esse fungo, que é na captação do fósforo, fazem associação simbiótica. Eles se desenvolvem melhor em solos de baixa fertilidade. Formam os arbúsculos, né, que é a impressão digital, e uma estrutura chamada de vesícula. Nessa imagem aqui a gente consegue ver melhor. Isso aqui é uma imagem real de uma raiz, que foi descolorida e depois tingida para conseguir enxergar essas estruturas. Aqui a gente consegue enxergar os arbúsculos. Aqui nós temos as vesículas, que funcionam como uma reserva futura para a planta. E nós temos as hifas, que é a estrutura de comunicação da raiz com a planta. As endomicorrízicas, elas possuem 3 classes, os glomeromicetos, arqueosporomicetos e paraglomeromicetos. Possuem 5 ordens, arqueosporales, paraglomeralis, diversporales, gigasporales e glomerales. Tem 16 famílias, 42 gêneros, sendo 4 bastante encontrados aqui na nossa região do Cerrado, que é o Glomus, Gigáspora, Scutellospora e Arqueóspora. E tem cerca de 322 espécies. Alguns fatores ambientais influenciam bastante na colonização do fungo na planta. Quando a planta está passando por algum período de estresse, ela vai produzir um metabólito secundário chamado flavonoide, e esse metabólito ele vai funcionar como uma molécula de sinalização. Quando a planta liberar esse flavonoide, o fungo ele vai identificar aquele metabólito e vai falar, opa, a planta está precisando de mim. Então, ele vai colonizar a planta e desenvolver a sua estrutura. Quanto maior for a colonização do fungo na planta, significa que maior foi o período de estresse ou o estresse que aquela planta sofreu. Quanto menor for a colonização do fungo na planta, menor foi a necessidade da planta aquele fungo, menor foi o período de estresse que a planta sofreu. Dos fatores de estresse é a disponibilidade de nutrientes. Então, se estiver faltando nutriente ali, ou se estiver faltando água, a planta ela vai produzir esse metabólito, vai liberar, o fungo vai se associar, colonizar e assim auxiliar a planta. Outro fator é o pH do solo. Quanto menor o pH do solo, maior vai ser a porcentagem de colonização. Há também os metais pesados. Os metais pesados, eles são tóxicos para as plantas, mas eles também são tóxicos para os fungos. Mas mesmo sendo tóxico para ele vai se associar à planta e vai ajudar a planta a sobreviver ali naquele ambiente de metais pesados. Só que isso pode causar também a morte do fungo. Mas mesmo assim o fungo não deixa de se associar à planta. A planta hospedeira também vai influenciar na colonização. Se for uma planta facultativa, a colonização ali ela vai ser maior quando a planta necessitar. Se a planta não estiver necessitando, a colonização vai ser menor. Quando é uma planta obrigatória,
automaticamente a planta vai necessitar daquela colonização, então a porcentagem de colonização vai ser maior naquela planta. E se for uma planta não micotrófica, não vai haver colonização, uma vez que a planta não aceita o fungo ali de jeito maneiro. A biota do solo vai influenciar também. Como eu disse, a planta e o fungo eles têm um relacionamento saudável. Então, mesmo se tiver outros micro-organismos ali associados à planta, se a planta estiver precisando de ajuda, o fungo vai se associar àquela planta ali sem problemas. Ele não vai ter uma competição com os outros micro-organismos que estiverem associados ali. E as características, o uso e o manejo do solo também interferem nessa porcentagem de colonização. Os manejos mais conservacionistas, como, por exemplo, o plantio direto, ele vai proporcionar ali uma maior porcentagem de colonização. Mas se houver um outro tipo de manejo, uma mudança ali, onde for aumentar a temperatura daquele solo, também pode aumentar, influenciar na porcentagem de colonização. As ectomicorrizas. Essas ectomicorrizas, elas colonizam principalmente espécies arbóreas, mas já tem estudos onde identificaram essas ectomicorrizas em outros ambientes sem ser em espécies arbóreas, mas elas preferem e ocorrem principalmente em espécies arbóreas. Existem mais ou menos 5.000 espécies de ectomicorrizas, elas pertencem à ordem das ascomicotas. Elas formam estruturas que nós conhecemos como cogumelos, e em sua maior parte, praticamente todos os cogumelos, eles formam uma estrutura acima do solo, visível acima do solo. E mesmo se esse cogumelo ele não estiver agindo ali, beneficiando diretamente a planta, como uma micorriza, ele vai estar beneficiando a planta de uma forma indireta, na decomposição da matéria orgânica, que vai proporcionar também uma ciclagem de nutrientes, beneficiando a planta de todos os jeitos, de uma forma direta, como agindo como uma micorriza, ou de uma forma indireta, como decompositor de matéria orgânica. Essa espécie, ela pode ser, sim, específica de um tipo de gênero. Aqui nós podemos citar o pinheiro, onde se eu pegar um esporo de um cogumelo que foi desenvolvido ali em um pinheiro e tentar inocular ele em uma área de cerrado, ele não vai se desenvolver. Esse fungo ele vai morrer. Então, ele tem uma atração maior ou uma atração única por uma espécie, no caso aqui, o pinheiro. Aqui nós temos uma plântula de pinheiro. Essa estrutura aqui é a raiz do pinheiro. E toda essa massa que a gente consegue enxergar aqui são hifas de fungos micorrízicos. Então, esse fungo micorrízico aqui, ele vai agir como se fosse a raiz secundária dessa planta. Essa planta ela não desenvolve raiz secundária. Então, o fungo ele vai agir aqui como uma raiz secundária dessa planta. Aqui a gente consegue ver o entrelaçado de hifas, que eu falei anteriormente, né? Que é a rede de Hartmann. Aqui, mais algumas fotos mostrando a estrutura do cogumelo acima do solo, visível. As hifas aqui ligadas com as raízes das plantas. E nem todo cogumelo é comestível. Na verdade, todo cogumelo é comestível, mas alguns são comestíveis somente uma vez. No caso desse cogumelozinho aqui, ó. Provavelmente, esse é o cogumelo mais famoso que existe. Todo mundo já viu ou já ouviu falar desse cogumelo, que é o cogumelo do Mário. Ele pertence ao gênero Amanita. É um fungo tóxico, venenoso, onde, ao comer esse fungo, você começa a ter alucinações e morre.
uma das alucinações que você tem é de ver tudo diminuindo ao seu redor. É por isso que no joguinho do Mario, o Mario cresce, mas é só uma associação ao efeito alucinógeno que o fungo causa. Nós temos também fungos comestíveis, mas que não têm um valor gastronômico. Então, um fungo comestível é um fungo que, se você comer, ele não vai ser tóxico, não vai ser venenoso, não vai te matar. Mas não significa que esse fungo ele vai ter um valor gastronômico, ele vai ser usado para comer. Um exemplo é esse aqui, que é conhecido como peido de veia. Ao ser tocado, ele vai soltar uma bufazinha de esporos, como se fosse um peidinho. E esse fungo aqui, além da característica da aparência dele, que não é bonita, ele também não tem um gosto bom. Então, ele tem um valor gastronômico muito baixo e não é utilizado. Mas nós temos um fungo conhecido como trufa negra, que ele tem um valor gastronômico muito alto. Quando eu digo muito alto, é muito alto. 500 gramas desse fungo está custando atualmente R$ 1.600. 200 gramas desse fungo, R$ 1.400. E tem quem pague. Esse fungo aqui, ele é difícil de encontrar, porque ele não forma uma estrutura visível acima do solo. Ele é um cogumelo, só que ele é um cogumelo que forma essa estrutura somente abaixo do solo. Então, para encontrar esse tipo de cogumelo aqui, é mais difícil. Antigamente, na Europa, utilizavam-se porcas para poder encontrar esse tipo de cogumelo. O cogumelo, ele tem um aroma parecido com o do porco quando está no cio. Então, saía com a porca sentia o cheiro e começava a cavar. Quando começava a cavar, já associava aquela atitude da porca como o fungo micorrízico, o cogumelo ali, a trufa negra, estava naquele lugar. Atualmente não se usa mais porcas para encontrar esse tipo de cogumelo, mas há cães treinados. Você pode treinar cães para poder encontrar esses cogumelos. A simbiose, a assimilação do fungo ectomicorrízico na planta, ele começa com a ativação do propágulo do fungo, que é quando a planta emite o sinal, ela sinaliza ali que está precisando de ajuda. Após essa ativação, o fungo vai começar a formar um tubo de hifas e vai em direção à raiz daquela planta. Depois que forma esse tubo de hifa, que ele alcança ali a planta, ele começa a formar o manto em volta da raiz. Depois de formar o manto, ele começa a penetrar nos espaços intercelulares, ali, nos espaços entre as células da raiz. Depois de penetrar, ele começa a desenvolver as suas hifas até formar aquele entrelaçado de hifas que é conhecido como a rede de Harting. Os principais efeitos no crescimento do vegetal, ele pode ser tanto nutricional quanto não nutricional. Dentre os efeitos nutricionais, a gente tem um aumento na absorção de nutrientes. Uma vez que aumenta ali a superfície de contato, como o fungo vai funcionar ali como se fosse uma raiz secundária, então ele vai aumentar a superfície de contato e vai conseguir, com isso, absorver mais nutrientes. Tem também a utilização de algumas formas não disponíveis no solo. Muitas vezes tem um nutriente disponível, mas na forma que ele está disponível, a planta não consegue absorver. Então, o fungo ele vai absorver aquela forma disponível no solo
e vai oferecer para a planta na forma que a planta consegue absorver, que não está disponível ali no solo. Tem também o favorecimento de micro-organismos benéficos, como os fixadores de nitrogênio solubilizadores. Então, o fungo ele vai favorecer outras assimilações, outras simbioses ali com outros tipos de micro-organismos. Tem também o armazenamento temporário de nutrientes, no caso das vesículas, e a amenização dos efeitos diversos do pH e do excesso de metais na absorção de nutrientes. Entre os efeitos não nutricionais, tem o favorecimento na relação água e planta, onde a planta ela consegue absorver mais água graças à associação com o fungo, produção e acúmulo de substâncias de crescimento. Aqui nós podemos citar o aumento na produção e no acúmulo de, por exemplo, fitohormônios, no caso, a auxina, que é um fitohormônio que estimula o crescimento. Maior tolerância a estresse e ambientes e de fatores fitotóxicos, como herbicidas, poluentes orgânicos e metais. A redução dos danos causados por patógenos. No caso aqui, o fungo ele vai ter criado ali a sua estrutura em volta da planta e até mesmo dentro da planta, diminuindo o sítio de acesso de patógenos. Então, quando o patógeno chegar ali para poder penetrar a planta, ele não vai ter espaço, porque o fungo ele já envolveu ali, já protegeu a estrutura da raiz. Melhoria na agregação do solo e maior acúmulo de substâncias bioativas. As micorrizas na nutrição vegetal. As micorrizas, elas auxiliam as plantas durante um período de estresse hídrico, proporcionando uma maior exploração radicular. Essa maior exploração radicular, ela se deve pelo fato da estrutura ali do fungo, e com isso ela vai aumentar a tolerância ao estresse hídrico. Ela aumenta a superfície de contato, aqui nessa imagem a gente consegue ver uma raiz onde ela sofreu um estresse hídrico e não estava inoculada com fungo, e essa aqui estava inoculada com fungo. Então a gente consegue perceber que a superfície de contato, ela é bem maior quando está inoculada. Então aqui o fungo ele consegue em áreas mais longes e mais profundas, e com isso absorver mais água e proporcionar mais água para essa planta. Outro exemplo que a gente tem aqui dessa variedade, todas as duas elas estavam inoculadas com fungo micorrízico. Essa aqui passou por um estresse hídrico, e essa aqui tinha disponibilidade de água. A gente consegue perceber que a diferença de tamanho de uma para outra não é tão grande, porque o fungo, mesmo com o déficit, mesmo com a falta de água, com o estresse hídrico, ele conseguiu auxiliar essa planta, e a planta conseguiu crescer e passar por esse período de estresse sem comprometer o seu desenvolvimento. Outro fator que influencia na nutrição é a glomalina. Glomalina é uma proteína que é produzida pelo próprio fungo. Essa proteína, ela age como um ligante orgânico. Ela vai ligar um mineral a uma parte orgânica ali do solo, fazendo com que esse solo fique um solo mais agregado. Um solo mais agregado, ele vai proporcionar um solo mais resistente, um solo com melhor infiltração de água, e com melhor transporte, por exemplo, também de nutrientes. Então, vai ser um ambiente melhor para a planta se desenvolver. Isso é possível graças à glomalina. Aqui nós temos uma foto da glomalina. Aqui a gente tem um solo antes da extração da glomalina. Aqui é a glomalina extraída e o solo depois da extração. Então, a gente vê que é um solo fraco, um solo pobre.
Influencia também na absorção de fósforo. Inclusive, é um dos principais motivos pelo qual a planta pede ajuda e se associa ao fungo. Porque o fósforo, ele tem baixa mobilidade. Então, ele não vai estar disponível em vários locais ali no solo, se movendo, para a planta conseguir absorver com a sua raiz. Então, essa estrutura micorrízica, ela vai aumentar a absorção, porque ela vai aumentar a superfície de contato, assim como na absorção de água. E ela vai auxiliar essa absorção na forma tanto orgânica quanto inorgânica. A planta, ela absorve o fósforo na forma inorgânica. Só que a forma orgânica é a forma é onde tem o fósforo na matéria orgânica. Então, esse fungo, ele vai conseguir, quando ele é saprofídico, ele vai trabalhar ali na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes, e vai pegar esse fósforo que está na porção orgânica, transformar ele em inorgânico, e a planta vai conseguir absorver ele na forma inorgânica. Então, ele consegue auxiliar nessa ciclagem de nutrientes e também auxilia aumentando ali a sua estrutura, a sua superfície de contato, para absorver a forma inorgânica que a planta consegue absorver. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a produção de plantas inoculadas com o fungo e plantas não inoculadas. Então, a gente consegue perceber que a produção da planta inoculada foi bem maior do que a produção de uma planta não inoculada. Outro fator é o estresse por metais pesados. Esses metais pesados, eles são tóxicos tanto para a planta quanto para o fungo. Então, o fungo ele vai acabar reduzindo a sua produção de esporos, ele vai reduzir também os seus micelos. Os micelos é aquela parte formada por várias hifas, como se similasse às raízes secundárias, e vai diminuir também a porcentagem de colonização, uma vez que esse fungo, os metais pesados, eles podem até matar os fungos. Mas mesmo assim, ele não deixa de auxiliar as plantas a resistir e sobreviver nesses ambientes de estresse. Nessa figura aqui a gente tem alguns mecanismos utilizados pela planta juntamente com o fungo, e aqui a gente tem alguns dos resultados. Então, a gente tem que a atividade redutase da raiz, ela foi aumentada, teve maior captação de ferro pelas hifas, em vez de ser captadas pelas raízes. O pH do solo diminuiu, devido à liberação de H+, pelas raízes e pelas hifas. A molécula de ferro também, ela se ligou à glomalina, então ela já não estava mais disponível ali para ser absorvida, para ser assimilada pela planta, porque ela já tinha se ligado ali à glomalina. E melhorou a morfologia da planta. Então, a planta ali, ela melhorou a sua morfologia e melhorou alguns mecanismos de defesa também para conseguir sobreviver. E como resultado, a gente teve um maior teor de ferro nos tecidos, a gente teve um maior conteúdo também de clorofila. Com maior conteúdo de clorofila, a gente também tem um aumento na fotossíntese, diminuiu a clorose nas folhas, que é um sintoma de quando a planta absorve muito ferro e está passando por algum estresse por metais pesados, tem a clorose nas folhas, então diminuiu a clorose nas folhas e teve um aumento da biomassa da planta. Probióticos na agricultura como indicadores de qualidade ambiental. Probiótico é um termo que a gente usa para um organismo vivo que vai auxiliar outro organismo vivo. No caso, aqui é o fungo, que ele vai ser utilizado ali para melhorar, para auxiliar a planta quando ela estiver em um momento de estresse.
Isso ocorre por meio, por exemplo, da inoculação, onde agora a gente tem o primeiro inoculante micorrízico registrado no Brasil. E para conseguir esse inoculante, foi colocado aqui esporos de fungo micorrízico e utilizado uma planta, teste. No caso aqui, foi Brachiaria decumbens. Essa planta, após ser semeada, ela passou por um período onde não irrigou mais essa planta, então ela não tinha mais água ali. O que ela fez? Ela liberou o flavonoide, o fungo percebeu esse flavonoide e se ligou ali, fez a simbiose com a raiz da planta. Depois que o fungo fez essa simbiose, eles voltaram a disponibilizar água para essa planta. Depois de um certo período disponibilizando novamente água para a planta, eles pararam de disponibilizar água. Quando parou de disponibilizar água, o fungo entendeu que ele não ia conseguir mais ajudar essa planta a sobreviver. Então ele pensou, opa, não vou conseguir ajudar, ela vai morrer, se ela morrer eu morro também. Então o fungo começou a produzir esporos e liberar esporos nesse solo. E esse processo foi feito várias vezes até que esse solo aqui tivesse uma quantidade grande de esporos e pudesse ser usado como inoculante. Então, primeiro, eles incentivaram a simbiose, a colonização, e depois incentivaram a multiplicação desse fungo. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver que a planta, aqui a gente tem uma planta inoculada e uma planta não inoculada. Essa planta inoculada, ela tem um número de raízes secundárias, de fungos, bem maior do que essa daqui que tem somente a raiz da planta. E a gente percebe que o desenvolvimento dessa planta foi bem maior do que essa. Então, quanto maior a área aqui, nesse caso, dessa planta teve maior área de absorção, de maior superfície de absorção de água, de nutrientes, com isso, um melhor desenvolvimento, e essa aqui é o contrário, teve menor área de absorção, superfície de absorção, e um menor desenvolvimento. A gente consegue notar nessa imagem aqui também, onde essas plantas não inoculadas, elas tiveram um desenvolvimento inferior a essas plantas aqui inoculadas, que se desenvolveram mais, bem mais. E o mesmo exemplo a gente tem nessas aqui, onde essa planta aqui, essas plantas inoculadas, se desenvolveram mais do que o controle que não foi inoculado. Esse mapa é um mapa da Chapada dos Veadeiros. Foram feitas algumas coletas lá na Chapada, assim que teve aquele incêndio, se eu não me engano, em 2018. 2017 ou 2018. E assim que teve o incêndio, foram feitas as coletas de material, de solo. Depois de 3 meses, foram feitas novas coletas nos mesmos pontos. E depois de 6 meses do incêndio, foram feitas mais coletas nos mesmos pontos. Inclusive, eu tive o prazer de participar dessas coletas também. Aqui nós temos um gráfico, 3 gráficos, na verdade, mostrando a produção de glomalina, que é a proteína que o fungo produz, a densidade dos esporos e a colonização das micorrizas. A gente consegue perceber que nessa primeira coleta, foi assim que teve um incêndio, foi quando a planta passou pelo período de estresse. E da segunda coleta, que foram 3 meses depois, a gente consegue perceber que a produção de glomalina, ela foi muito alta. A resposta do fungo àquela necessidade, aquele estresse da planta, foi muito significativo. Na densidade dos esporos, a gente percebe também a mesma coisa. A ação da micorriza também a gente consegue perceber essa resposta do fungo a esse planta sofreu nesse período. Outro trabalho que eu quero apresentar aqui também é um trabalho que foi publicado
por alguns colegas de classe, alguns colegas meus de classe, e por alguns professores nossos também. Esse trabalho foi publicado em uma revista de Qualis A1, com um fator de impacto de 4,235. É uma revista muito boa. E nesse trabalho, eles avaliaram a atividade ali do fungo micorrízico em diversos ambientes de cerrado e em período de seca e de chuva. Aqui a gente tem a resposta do fungo na porcentagem de colonização, aqui no número de esporos, e aqui na glomalina produzida pelo fungo. Nesse primeiro dado aqui e no último, é em período de chuva, e nesses dois centrais é em período de seca. Então, a gente consegue notar que no período de seca, a planta ela respondeu, ela teve maior taxa de colonização, ela teve maior número de esporos e ela teve uma maior produção de glomalina na maioria dos ambientes de cerrado, seja no cerrado limpo, no cerrado sujo, estricto sensu, cerradão e veredas. Novidades na ciência. Esse artigo foi publicado recente. Ele comprova que o fungo ele consegue absorver nutrientes de pedras. Então, ele absorve esse nutriente, ele retira esse nutriente das pedras e disponibiliza para a planta. A planta ela não tem nenhum tipo de estrutura, e acredito eu que esteja longe de ter algum tipo de estrutura, que consiga fazer isso ou consiga fazer algo parecido. Ela não consegue retirar nutrientes de rocha, nem de pedras, e às vezes ela não consegue nem assimilar algum tipo de nutriente que está disponível de uma forma diferente. Então, esse fungo, ele é capaz de retirar o nutriente ali da pedra e disponibilizar ele para a planta. Aqui a gente tem o primeiro inoculante micorrízico registrado no Brasil, chamado Rutela BR, que é o inoculante que eu descrevi como foi feita ali a sua fabricação. E é o primeiro inoculante brasileiro. Tem também um sistema chamado Wood-Wide-Web. Esse sistema é um sistema de comunicação de uma planta com outras plantas através do fungo micorrízico. Assim como uma planta ela consegue se associar a vários micro-organismos diferentes, um mesmo fungo ele consegue se associar a várias plantas diferentes. Então, o fungo está aqui, aí a sua hifa cresce, ele chega até essa planta, aí a sua hifa continua crescendo, ele vem aqui, forma simbiose com essa, continua crescendo, forma simbiose com essa, até formar simbiose com várias plantas. Quando uma planta passa por algum estresse, seja a planta começa a sentir ali um estresse hídrico, a falta de algum nutriente, ou até mesmo o ataque de algum patógeno, essa planta ela vai liberar ali a substância, né, o metabólito, o flavonoide. Esse fungo vai levar essa informação até a outra planta, ou até as outras plantas. Com isso, as outras plantas elas vão começar a desenvolver ali os seus mecanismos para não passar por esse estresse que a outra planta passou. Se for algum ataque de algum patógeno, de alguma doença, as outras plantas já vão começar ali a ativar os seus mecanismos de defesas para que quando esse patógeno chegar, se ele chegar, a planta já está protegida. Então, é como se fosse uma rede de internet, uma rede de comunicação, um WhatsApp, entre as plantas. Aqui a gente tem outra figura que mostra a mesma coisa,
São 3 plantas conectadas através do fungo micorrízico. E um outro artigo que mostra, que relata que a planta, o fungo, ele tem 23 mil sexos diferentes. Então, o fungo ele consegue se desenvolver e se multiplicar ali de várias formas surpreendentes. No nosso caso, a gente tem o sexo feminino e o sexo masculino. E aqui, no caso desse fungo, tem mais de 23 mil sexos diferentes. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu espero poder sanar essa dúvida. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar e passo para vocês na próxima aula. E se eu souber responder, estou aqui à disposição. E aí, pessoal, alguma colocação, pergunta, sugestão? Eu vou tentar entrar pelo celular aqui de novo, que caiu. Deve ter sido da internet, provavelmente. O Henrique ia perguntar alguma coisa? Desculpa, Sobre a Henrique. inoculação aí, é só feita através da semente ou tem algum procedimento que já insere na planta diretamente no solo? Não, esse micro-organismo, ele já está disponível ali no solo. Ele não precisa necessariamente ser inoculado no solo. O nosso solo aqui, o cerrado, ele é bastante rico nesses micro-organismos. É utilizado inoculante para que ele possa formar essa simbiose com a planta. Entendeu? Sim. Mas então, no caso, você disse do inoculante Novatero. Sim, esse inoculante é para áreas onde tem baixa quantidade desses micro-organismos e para melhorar o desenvolvimento daquela planta, para melhorar ali os benefícios que o fungo ele pode proporcionar para essa planta. Mas ele não precisa, para a planta ter essa associação com o fungo, não precisa necessariamente de ser utilizado o inoculante. aí para saber se tem a deficiência desse fungo, tem que fazer análise só no caso. Não entendi, perdão, cortou. Para fazer a... Como é que fala? Para saber se está faltando deficiência desse fungo, tem que fazer uma análise, então, no caso do solo. Se a planta, ela, em algum período de estresse ali, ela tiver alguma dificuldade no seu desenvolvimento, pode ser que ela não consiga, não estou conseguindo entrar novamente pelo celular. Pode ser que a planta não consiga fazer essa simbiose com o fungo, ou pode ser que a quantidade ali, que não tem esse fungo, que a quantidade seja pequena. Por exemplo, a planta de soja, ela faz bastante... A planta de soja não, perdão. Planta de cerrado, elas fazem bastante simbiose já com o fungo. Então, por isso que as plantas elas conseguem se desenvolver bem nesse ambiente, que é um ambiente de cerrado, que é um ambiente que tem pouca água, um período de seca longo. Então, tem bastante quantidade, a gente já sabe que tem bastante quantidade de micro-organismos nesses ambientes. Assim, certinho. Respondendo a pergunta do Gilson sobre inoculação, né? Como que era inoculado, no caso, na matéria. Para o tratamento de semente, viu, Gilson? Você faz a mistura na semente, ele é uma turfa igual o risóbio para a soja, você coloca um pouco de água para melhorar a adesão do inoculante na semente e faz o plantio da semente. Tem alguns trabalhos que sugerem outros tipos de metodologia de inoculação, como, por exemplo, a aplicação por via líquida por pulverização ou aplicação em suco, mas nada ainda está tão eficiente quanto o tratamento de semente, certo? E no caso do Novatero, é uma estirpe de
é uma espécie de fungo micorrízico muito eficiente. Ele é chamado de Rhizophagos intrarradices. É muito nervoso para fazer a parte de absorção de nutriente e translocação para a planta. Então, ele é melhor do que os organismos que são encontrados naturalmente no solo. Por isso que ele dá uma diferença tão grande. Pesquisando sobre o Mais assunto alguma? também, muitos agricultores, eles têm o receio de utilizar essa inoculação pelo valor dessa turfa, que é um valor um pouco elevado. Mas essa empresa que registrou esse inoculante, ela afirma em uma pesquisa que pode elevar a produção em até 10 sacas de milho, por exemplo. Milho inoculado com esse inoculante aumentou em até 10 sacas na sua produção. Então, assim, aumentou a produção de um modo que ele consegue pagar esse inoculante e ainda tem lucro em cima do produto, entendeu? Então, realmente é muito bom. É o grande paradoxo dos biológicos no Brasil é isso. Por exemplo, a gente tem alguns biológicos, como é o caso do isóbio, que foram descobertos e desenvolvidos pela Embrapa. Por lei, a descoberta da Embrapa é de domínio público automaticamente, então não tem royalties em cima da venda. É basicamente o custo de produção mais o lucro. Não tem o que o desenvolvedor ganha, porque é um produto de domínio público. Isso para a agricultura, gente, é ruim. Por quê? A Embrapa é uma das melhores empresas de desenvolvimento de tecnologia agrícola. Eles não têm dinheiro para pesquisa. Se a legislação permitisse, por exemplo, cobrar royalties de descobertas da Embrapa, esse dinheiro voltaria para a Embrapa e poderia investir em mais Embrapas, em mais pesquisas, em mais descobertas, ia valorizar muito mais o nosso agronegócio, gerando mais emprego para a gente. Então, colocar que é bom porque o preço do inoculante baixa, para o produtor, gente, isso é irrelevante. Porque a gente está falando de pessoas que trabalham com cifras elevadíssimas, né? Então, por exemplo, a Novatero, uma aplicação para 1 hectare sai em torno de R$300. O pacote dá para uns 3 hectares, custa aí uns 600 e pouco, 700 e poucos reais. E isso é revertido em produtividade. Então, no fim das contas, você tem um ganho. O risóbio é R$10, dá para a mesma quantidade. E você tem um ganho também gigantesco. Só que o lucro disso está ficando só com o produtor. É bom? Mas se parte disso voltasse para a Embrapa para financiar novas pesquisas, gerar novos produtos, melhorar novas produtividades, deixar pessoas hoje, médios produtores como grandes produtores, pequenos produtores como médicos, isso reflete automaticamente na nossa empregabilidade, no nosso mercado de trabalho. Então, os royalties são necessários, certo? Então, a gente trabalha para ganhar dinheiro, não tem essa de, tem que ter dinheiro mesmo. Mais alguma questão, alguma dúvida? Bom, eu acredito que não, essas pessoas ainda estão tranquilo. Sábado, hora dessa. Leidiane, se quiserem fazer alguma observação também, viu, pessoal? Se eu não tiver falado de uma maneira clara, se eu tiver falado muito rápido, pode fazer as observações aí também. Não, a sua fala foi boa, a sua fala ela foi cadenciada, né? Não foi rápido, não saiu atropelando, foi com calma, tranquilidade. Eu gostei da sua apresentação. Os slides também apresentaram uma qualidade muito boa, sem muito texto, com mais figuras, que é algo que pessoalmente eu admiro mais e do ponto de vista metodológico também não é indicado slide com muito texto. Então a próxima semana, a gente vai ter aula normal. Aqui vamos retomar aquela dinâmica, né? Vamos ter aula teórica na quarta e a prática no sábado, tá? Só que semana que vem a gente vai inverter, vão ser 2 práticas, porque essa semana a gente teve 2 teóricas entre aspas. Então a gente vai ter uma prática na quarta-feira sobre fungos micorrízicos, que também vai ser conduzida pela Leidiane. A gente vai fazer extração de esporo, identificação em microscópio. E no sábado a gente vai ter uma prática de colonização de raízes, que a gente vê os fungos micorrízicos dentro das raízes, que também
vai ser conduzida pela Leidiane, mas eu vou estar presente em ambos os casos, tá? Então, quarta-feira, de noite, às 19 horas, lá no laboratório, e sábado, às 9 da manhã, também lá no laboratório. Tudo bem? Então, espero que esteja tudo bem. Então é isso, pessoal. Sintam-se à vontade para ir curtir o sábado de vocês ou ter outras aulas, não sei como é que é. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado a você. Foi muito boa aula. Obrigada.